Oi, pessoal. Hoje à noite a gente vai fazer uma caminhada lenta e sonolenta por corredores cheirando a pergaminho e cevada. Você vai entrar num scriptorium medieval. Sim, esse é o nome chique para escritório de monge, onde a luz das velas balança devagar, refletindo nos tinteiros, e todo mundo tem o mesmo corte de cabelo e opiniões muito firmes sobre o formato da letra G. Mas tem um detalhe curioso. Você não está aqui só para copiar textos sagrados em silêncio reverente. Você está aqui porque paga-se bem. E por bem, entenda, paga-se em cerveja. Seja bem-vindo a um tempo em que monges trocavam horas de caligrafia pela promessa de um caneco espumante. E sim, isso era perfeitamente normal. Parece uma vida tranquila, né? Embora sejamos sinceros, se você tivesse que escrever uma Bíblia inteira com uma pena de ganso, sentado num banco de madeira, provavelmente também pediria uma cerveja e uma almofada lombar. Mas almofadas não estavam no cardápio da época. Cevada, sim. Então, antes de se acomodar, tire um segundinho para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Mas só se você realmente gosta do que eu faço por aqui. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Agora, apague as luzes, quem sabe ligue um ventilador para aquele som de fundo suave. E vamos juntos deslizar lentamente pela história de hoje. Você acorda com o som grave de um sino ecoando pelos corredores de pedra e um leve cheiro de cevada fermentada invadindo seu quarto. Não é um hostel temático ou uma cervejaria boutique. Você vive num mosteiro europeu do século XIII. Pode ser na Alemanha, na Bélgica ou até na Inglaterra. Os detalhes são meio nebulosos, mas o cheiro é universal. E a rotina também. Ao calçar os sapatos de couro duros como biscoito velho, você encara mais um dia como copista. Seu ofício, copiar textos religiosos à mão, em silêncio, sem errar, e com uma leve ajuda líquida. Sim, você é pago em cerveja. E por mais estranho que pareça, isso é mais comum do que parece. Você se junta aos outros monges no refeitório. O café da manhã é pão escuro, firme como um pedaço de tábua, acompanhado de um copo de cerveja fraca. É quase água, na verdade, chamada de cerveja pequena, e feita justamente para substituir a água contaminada da época. Ferver os ingredientes durante a produção tornava a bebida mais segura, e o leve teor alcoólico ajudava a deixar o clima, digamos, mais filosófico. Historiadores ainda discutem se os monges sabiam mesmo dos perigos das águas poluídas, ou se simplesmente gostavam do sabor da cerveja. Talvez as duas coisas. O importante é que, enquanto muita gente da vila adoecia por beber do poço, os monges seguiam firmes, bem alimentados e levemente corados. Você termina o pão, dá o último gole e segue para o scriptorium. As paredes de pedra mantêm o ambiente fresco, e o cheiro de tinta, couro e um leve toque de malte dá um ar estranho de livraria embriagada. A luz entra por janelas estreitas, desenhando faixas douradas nas bancadas gastas. Você se senta em seu banco de madeira, duro, sem encosto e cruel para a coluna, e encara a folha de pergaminho como quem encara um novo capítulo da vida. Ao seu lado, um tinteiro, uma pena de ganso, um copo de cerveja fraca e uma pilha de páginas que ainda estão em branco. O trabalho começa. Você mergulha a pena no tinteiro e desliza devagar pelas linhas traçadas à mão no pergaminho. A primeira letra é um B, toda ornamentada, exigindo concentração total. A cada linha, seu corpo vai entrando no ritmo, uma espécie de meditação rítmica entre tinta, silêncio e pequenos goles espaçados. Ao seu redor, os outros monges fazem o mesmo. Um murmura orações baixas entre as cópias. Outro espirra e assusta 3 colegas. Há quem respire pesado e mantenha o olhar vidrado, como se estivesse canalizando o espírito de São Jerônimo diretamente nas páginas. Ali na frente, o irmão Teobaldo já preencheu 2 páginas inteiras. Ele escreve com a precisão de um escriba possuído por algum santo especialista em caligrafia. Há rumores de que ele recebe um extra, um cálice a mais por produtividade excepcional. Ninguém confirma, mas o brilho nos olhos dele entrega.
Você sente o cansaço nos dedos, o formigamento nas costas e uma leve tontura poética que pode vir tanto do esforço quanto da bebida. É curioso imaginar que parte do conhecimento da Idade Média foi passada adiante por pessoas que estavam, digamos, em um estado suavemente alterado. Você continua copiando, palavra por palavra, versículo por versículo. Os salmos nunca terminam, e você começa a entender por que os monges achavam normal copiar a mesma frase 3 vezes seguidas, não por erro, mas por certeza de que Deus não se importava com um pequeno eco. Ao meio-dia, o sino toca de novo. Hora da refeição, hora de mais um copo. E talvez, se você for sortudo, um pedaço de queijo duro o bastante para esculpir uma miniatura de Santo Agostinho. Você estica os ombros, fecha o tinteiro com cuidado e respira fundo. Mais uma manhã de trabalho cumprida. E olha só, ainda faltam só 300 páginas. O scriptorium está mais silencioso à tarde. A luz do sol entra mais baixa, riscando o chão de pedra como se estivesse tentando desenhar alguma coisa também. Você volta ao seu assento, ou melhor, ao seu pedaço de madeira torturador, e encara a próxima folha. O pergaminho parece zombar de você. Limpo, liso, esperando suas mãos tremidas e seus olhos cansados. Mas você tem um trunfo. Antes de sentar, passou na sala do irmão cervejeiro, que lhe entregou uma dose ligeiramente mais forte da cerveja local, feita com mel e um toque de zimbro. Nada muito extravagante, mas o suficiente para tornar os salmos mais simpáticos. A cerveja monástica, vale lembrar, não era como a de hoje. Era um alimento líquido com grãos, às vezes ovos, até ervas medicinais. Era espessa, nutritiva e, em muitos casos, mais parecida com um caldo que te fazia sorrir. Há relatos de fórmulas com camomila, alecrim e até sementes de coentro. Algumas serviam para acalmar o espírito, outras para curar o intestino. A maioria só deixava tudo mais suportável. Você mergulha a pena de novo no tinteiro. O som da ponta arranhando o pergaminho é quase relaxante. Você começa a perder a noção do tempo. Talvez sejam os efeitos da cerveja, ou talvez a repetição das palavras. Você escreve et verbum caro factum est, e então percebe que está escrevendo a mesma linha pela segunda vez. Mas ninguém reclama. Afinal, todo mundo aqui já fez isso. Tem até um termo para isso: ditografia. Erro clássico dos copistas que se perdiam no texto e repetiam trechos inteiros. Os estudiosos modernos encontram essas duplicações em manuscritos e riem com uma mistura de carinho e leve desespero. Historiadores ainda discutem se os monges cometiam esses erros por distração, exaustão ou pela rotina monótona, somada a um estado levemente etílico. A resposta mais honesta talvez seja sim para tudo. Você olha para o lado e vê o irmão Egberto dormindo sentado, com a pena ainda na mão, equilibrando-se como um flamingo em transe. Ninguém o acorda. Isso faz parte. Às vezes, dormir era parte do trabalho. Copiar um livro podia levar anos, então um cochilo de 20 minutos era mais do que aceitável. Era quase uma estratégia de sobrevivência. Você espreguiça os dedos e aproveita para observar o ambiente. O irmão iluminador, lá no canto, está pintando as letras capitulares, aquelas primeiras letras grandes e coloridas, com uma paciência que beira o divino. Ele usa pincéis finíssimos, tintas feitas de minerais moídos e folhas de ouro coladas com clara de ovo. Você pensa, isso vai durar mais que qualquer coisa que eu já escrevi. E provavelmente vai. Muitos desses manuscritos ainda estão em bibliotecas pelo mundo, enquanto seu celular atual provavelmente não sobreviveu nem ao último sistema operacional. Lá fora você ouve o som abafado de cavalos passando. Um mensageiro, talvez, ou só um camponês entregando trigo. Você nunca sabe. A vida fora do mosteiro parece distante, como se pertencesse a outra existência. Aqui dentro, o tempo se arrasta, se dobra, se dissolve entre as páginas copiadas e os goles discretos. Você retoma o trabalho agora copiando o livro de Provérbios. Um dos versículos te faz rir por dentro.
Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado com ódio. Você se pergunta se isso se aplica à cerveja. Será que um caneco onde há afeto vence 2 litros de raiva fermentada? No canto da sala, o irmão Severino solta um leve assobio. Isso é tecnicamente proibido, mas ele alega que está apenas invocando a musa da caligrafia. E a verdade é que ninguém liga muito, desde que você continue produzindo suas páginas e não derrame tinta nas margens. O ritmo do dia segue. Você completa mais uma página e sente uma pontada de orgulho. Talvez por ter conseguido manter as linhas retas. Talvez por ter usado o espaço de forma equilibrada, sem precisar encolher letras no fim para caber o versículo inteiro. E talvez, só talvez, por ter conseguido derramar apenas um pouco da cerveja no canto inferior direito. Não é suficiente para borrar. Só deixa uma leve mancha âmbar, como uma assinatura secreta do momento. Você marca onde parou, fecha o tinteiro com um pedaço de cera e esfrega os olhos. Os sinos tocam novamente. É o sinal para a oração da tarde. Hora de interromper o trabalho e juntar-se aos irmãos na capela. Enquanto caminha em silêncio, você pensa: o mundo inteiro está mudando lá fora. Mas aqui dentro, entre palavras latinas e goles mornos, o tempo ainda corre como mel grosso. E amanhã tem mais cerveja. A capela está mergulhada em penumbra, iluminada apenas por velas trêmulas que lançam sombras dançantes nas paredes de pedra. Você se senta no banco rústico, o corpo ainda meio curvado pela postura de escriba, e respira fundo. O cheiro de cera, madeira antiga e um leve toque de suor monástico envolve o ambiente como um incenso terrestre. O som dos cânticos começa suave, quase como um sussurro coletivo, e com sorte, ninguém notará que você está um pouco, digamos, mais sereno do que o habitual. A oração da tarde dura quase meia hora. Você repete os salmos de cor porque já os ouviu 1000 vezes e sua mente vaga. Vaga para o jantar, para o próximo trecho do texto que vai copiar e, inevitavelmente, para a cerveja. Porque sim, há mais depois. Veja bem, a cerveja no mosteiro não era apenas um bônus. Era parte da ração oficial. Em muitos lugares da Europa medieval, especialmente em regiões como a Baviera, cada monge recebia uma cota diária de cerveja. 3, 4, às vezes até 5 canecos por dia. E não estamos falando de copinhos. Alguns registros mostram que a ração podia ultrapassar 3 litros diários. Hidratação garantida. Claro, isso era uma cerveja diferente. Menos álcool, mais calorias. Um alimento líquido, como se alguém tivesse decidido que sopa precisava de espuma. Havia variações sazonais. No inverno, a cerveja era mais densa, com malte escuro. No verão, mais leve, com ervas refrescantes. E nos períodos de jejum onde carne era proibida, adivinha, a cerveja era permitida. Afinal, líquida non frangunt iunium. Líquidos não quebram o jejum. Conveniente, não? Você volta ao refeitório com os outros irmãos. Silêncio. Sempre silêncio. O único som é o do pão sendo rasgado, da sopa sendo servida e do burburinho distante da cerveja sendo despejada dos barris. Um irmão lê trechos das escrituras em voz alta, enquanto os outros comem em silêncio contemplativo, ou com uma expressão que diz: "Me deixa terminar isso antes que esfrie." O pão é escuro, cheio de grãos. A sopa é simples, mas reconfortante. Nabos, cenouras, talvez um pouco de cevada. E a cerveja? Hoje está especialmente encorpada. Você fecha os olhos por um momento e sente o calor se espalhar pelo peito. É quase poético. Alimentar o corpo e o espírito ao mesmo tempo. Durante o jantar, você observa o irmão Martinho, um dos mais antigos do mosteiro. Dizem que ele já copiou 5 livros inteiros, incluindo um bestiário com mais de 200 criaturas, metade das quais ele provavelmente inventou. Ele bebe a cerveja com a seriedade de quem está em uma cerimônia. Para ele, cada gole é um ato litúrgico. Você pensa, talvez escrever fosse só metade do ofício. A outra metade era sobreviver à escrita. Suportar as dores nas costas, os olhos secos, os erros que você só percebe depois de 20 páginas. E para isso,
A cerveja era mais do que um alívio. Era uma estratégia de manutenção. Aliás, historiadores ainda discutem se essa prática era padronizada em todos os mosteiros ou se variava de região para região. Alguns registros indicam que na Inglaterra a ração era mais controlada. Já em certas abadias germânicas, havia inclusive dias especiais com cervejas mais fortes. Uma espécie de recompensa pelo bom desempenho espiritual e caligráfico. De volta ao seu cubículo, depois do jantar, você se senta um instante para ler um trecho do que copiou pela manhã. Uma luz amarelada trêmula sobre a página, e você encontra uma pequena mancha de tinta seca que parece, estranhamente, uma galinha. Você sorri. Isso vai ficar ali para sempre. Do lado de fora, o vento começa a soprar, e você escuta as madeiras do telhado estalando com o frio. Aqui dentro, no entanto, há calor. E não é só do fogo. É da rotina, da repetição, do ritmo quase hipnótico da vida monástica. Cada dia se parece com o anterior, como se você estivesse vivendo dentro de um pergaminho infinito. Antes de dormir, você ainda passa pela despensa. O irmão cervejeiro está lá, ajustando um barril, cantarolando uma melodia estranha sobre lúpulo e salvação. Ele lhe oferece uma pequena caneca com o que chama de versão experimental. Você aceita. Tem gosto de noz moscada? Ou seria algo mais misterioso, como raízes fervidas? Você bebe devagar, sentindo cada nota como um som que derrete na boca. Então se despede, já com os olhos meio pesados, e segue para a cela onde dorme. A cama é de palha. A manta, rústica. Mas o corpo cansado, aquecido pela cerveja e pelo silêncio do mosteiro, encontra seu lugar com facilidade. Você se deita. Escuta um mocho piando lá fora, e pela primeira vez em muitos dias, não pensa nos versículos, nem nas margens, nem nas penas desgastadas. Você só pensa, amanhã, talvez copie um salmo bonito, ou um trecho de Eclesiastes, algo melancólico, mas elegante. Você apaga a vela com um sopro suave, e tudo fica escuro. O som do sino matutino te arranca de um sono profundo. Não é exatamente agressivo, mas também não é o tipo de som que convida a continuar sonhando. Você se senta na cama de palha, esfrega os olhos e sente um leve zumbido nos ouvidos. Talvez da cerveja experimental de ontem à noite, ou talvez só a sua alma reclamando por mais 5 minutos. Você se levanta, calça as sandálias ásperas e segue o fluxo silencioso de monges pelos corredores de pedra. O frio da manhã sobe pelos pés, como um lembrete gentil de que conforto não é exatamente prioridade por aqui. A primeira parada, claro, é a oração da alvorada. Ainda está escuro lá fora, e a luz das velas mal dá conta de afastar as sombras que dançam nos vitrais. Enquanto entoa os salmos, sua mente passeia. Você lembra do cheiro do lúpulo, da textura da tinta seca sob seus dedos, do som das penas riscando o pergaminho. É uma rotina, sim, mas também é um tipo de transe, uma coreografia que atravessa os séculos. Quando a oração termina, todos seguem para o refeitório. Café da manhã, algo entre um desjejum medieval e um sacrifício nutricional. Uma fatia de pão duro como um sermão de sexta-feira, talvez um punhado de feijões e, adivinha, uma pequena caneca de cerveja. Leve, morninha e incrivelmente eficaz para lubrificar as juntas antes de um dia de cópia. Você se senta novamente no seu scriptorium, o canto que já começa a adquirir sua forma. Respingos de tinta, marcas de pressão das mãos, pequenos rabiscos que você finge não ter feito. Pega a pena, respira fundo e volta ao trabalho. Hoje é dia de copiar um tratado de moral cristã do século anterior, um daqueles que promete salvar sua alma, mas só depois de te entediar até a rendição. Você mergulha nas frases longas e labirínticas, onde um pensamento demora 3 parágrafos para terminar, e às vezes esquece de onde começou. Mas o ritmo é familiar. A pena desliza, o tinteiro fica cada vez mais vazio, e seu pulso já começa a protestar. Para quebrar a monotonia, você observa o irmão Gregório, que tem o hábito de murmurar enquanto escreve. Parece que está tendo uma conversa íntima com o texto. Ah, sim, virtude. Claro, claro.
ele diz, como se o pergaminho tivesse lhe feito uma sugestão razoável. Às vezes você se pergunta se ele escreve mais rápido porque conversa com os santos, ou se está só delirando com os vapores do álcool fermentado. Durante uma breve pausa, você vai até a pequena janela da torre, só para olhar o mundo além dos muros. Lá fora, o campo está coberto de geada. Uma raposa atravessa o campo com a elegância de quem nunca precisou copiar um glossário de provérbios bíblicos. Você a inveja, só um pouco. Na volta você encontra o irmão cervejeiro que hoje está especialmente animado. Ele revela que está testando uma nova receita, algo com grãos defumados. Diz que vai ajudar na digestão e, com sorte, inspirar os monges copistas a uma caligrafia mais fluida. Ele pisca. Você não sabe se foi um trocadilho intencional ou um sinal de leve intoxicação. Você volta à sua mesa, mas não antes de experimentar uma colher da mistura em fermentação. Não é exatamente saboroso ainda, mas há uma promessa ali. Uma centelha de sabor futuro. E no mosteiro, onde tudo é paciência, promessas são um ingrediente essencial. Aliás, muitos estudiosos ainda discutem se essa associação direta entre monges e produção de cerveja começou por necessidade ou por gênio culinário. Alguns acreditam que era a única forma de preservar grãos por longos períodos. Outros que os monges descobriram a fórmula mágica da cerveja quase por acidente, tipo esquecer um mingau em um pote quente por tempo demais. De todo modo, deu certo. Os registros mostram que em certos mosteiros a produção era tão eficiente que havia excedente. Parte era consumida pelos monges, claro. Mas o restante, vendido ou trocado, por mais grãos por pergaminho, até mesmo por penas de alta qualidade vindas de regiões distantes. Nada como um pouco de comércio sagrado para manter os salmos em movimento. Ao final da manhã você já copiou 4 páginas e meia. Não é o seu recorde, mas considerando o conteúdo e a leve neblina mental, é um desempenho respeitável. O irmão Martinho até passa pela sua mesa e murmura um elogio. Caligrafia firme, meu jovem. Está com o pulso abençoado hoje. Você sorri. Talvez seja a cerveja. O sino toca novamente, indicando a pausa do meio-dia. Você se espreguiça com um estalo nas costas que poderia assustar um corvo e, com passos lentos, segue mais uma vez para o refeitório. O cheiro do ensopado do dia invade os corredores como uma bênção. Nabos de novo. Mas de novo há pão. E há cerveja. E você, claro, vai provar a versão defumada. Você caminha de volta do refeitório com uma leve sonolência nos ombros e uma discreta sensação de torpor nos dedos. Não é exatamente a quantidade de comida, porque, sejamos honestos, o ensopado de nabo dificilmente seria culpado por isso. É a cerveja. A nova com o toque defumado. Ela não é forte, longe disso, mas tem uma maneira misteriosa de suavizar as arestas do dia, como um cobertor líquido para os ossos. Você retorna ao escritório, e o ambiente já mudou levemente. A luz do meio-dia entra pelas janelas altas, lançando padrões geométricos nas pedras do chão. Há algo de reconfortante nesse jogo de luzes, como se o próprio sol quisesse te lembrar que você está dentro de um relógio cósmico feito de oração, tinta e cevada. Sua pena, agora levemente desgastada, começa a falhar nas curvas mais ousadas das letras. Você tenta molhá-la de novo, mas o traço continua um pouco seco, um pouco teimoso. Talvez ela esteja cansada. Você olha para a ponta e a gira entre os dedos, como se esperasse encontrar nela algum segredo do universo. Nada. Ainda é uma pena comum, de ganso, embora você jure que havia pedido uma de cisne. O irmão Anselmo, o responsável pelos suprimentos, parece ter uma memória tão fluida quanto a cerveja que distribui. Então você se levanta e vai até a pequena prateleira dos materiais. Ali, entre fragmentos de pergaminhos velhos, penas empenadas e frascos de tinta de tons duvidosos, você escolhe uma nova, mais firme, mais afiada. Você sente uma pequena onda de prazer ao traçar a primeira letra com ela, como quando se encontra uma caneta que simplesmente flui. Mas aí vem o desafio da tarde. Copiar uma genealogia. Sim, uma daquelas intermináveis listas de nomes. Fulano, filho de Beltrano, neto de Cicrano,
bisneto de alguém com um nome que mais parece um som de espirro. Você se pergunta se alguém algum dia vai realmente ler isso, se alguém em algum século vai perder o sono tentando seguir essa cadeia de nomes até o tataravô do tataravô de um bispo obscuro. Mas mesmo essas listas têm seu encanto. Você começa a notar padrões nos nomes, pequenas variações ortográficas, indicações de locais ou títulos. Um nome tem de Montfort, outro de La Roche. Você imagina esses lugares, um com colinas cobertas de lavanda, outro com penhascos que desafiam o mar. Sim, claro que é invenção sua, mas, sinceramente, é isso ou adormecer sobre o pergaminho. Ao seu lado, o irmão Gregório ainda murmura. Agora parece estar narrando uma batalha entre as letras R e S. Você faz uma nota mental de que ele talvez precise de férias, ou de uma cerveja mais fraca. Aliás, neste momento do dia, a maioria dos monges começa a sentir o peso da rotina. Você percebe alguns olhos piscando mais devagar, cabeças pendendo suavemente. Mas a regra é clara: sem dormir no scriptorium. Um castigo comum é ser designado para limpar os tinteiros do mosteiro, uma tarefa que envolve cheiro de vinagre, paciência infinita e dedos permanentemente manchados de azul escuro. Você recorda uma história que ouviu do irmão Miguel. Certa vez, um monge adormeceu e deixou cair a pena no pergaminho já finalizado. A mancha de tinta foi tão vasta que parecia um cometa medieval cruzando o céu de pergaminho. O abade ficou em silêncio por um minuto inteiro antes de suspirar e dizer: pelo menos é um bom presságio. Não é à toa que muitos mosteiros começaram a ajustar as receitas de cerveja para manter os monges acordados e eficientes. Algumas versões incluíam ervas estimulantes, como o risopo ou a arruda. Há registros debatidos por historiadores que sugerem até mesmo a adição de pequenas doses de cascas de frutas cítricas secas, o que daria à bebida um leve efeito revigorante. Outros discordam. Afirmam que esses ingredientes serviam apenas para mascarar falhas na fermentação. A discussão continua. Você observa sua letra no pergaminho e percebe que ela mudou desde a manhã. Está mais leve, mais espaçada. Como se, de alguma forma, a cerveja estivesse guiando sua caligrafia para uma dança mais lenta, mais contemplativa. O irmão Martinho chama isso de inspiração divina filtrada por cevada. Ele sorri ao dizer isso. Você não sabe se é brincadeira. Provavelmente é, mas com monges nunca se sabe. À medida que a tarde avança, o som predominante é o raspar das penas no pergaminho. É quase meditativo. Quase. De vez em quando um monge derruba o tinteiro, e há uma breve comoção silenciosa, porque nem mesmo o caos tem permissão para fazer barulho aqui. Você termina uma página com um floreio modesto e aproveita para alongar os ombros. O corpo reclama. Os músculos do pescoço parecem cordas tensionadas, e suas costas, elas contam os minutos como um sino imaginário. O sino real finalmente toca, sinalizando o final das atividades no scriptorium por hoje. Um alívio se espalha pelo ambiente como um vento leve. Todos se levantam com movimentos contidos, mas claramente aliviados. No caminho para o refeitório noturno, você escuta o irmão cervejeiro comentando que a próxima leva será mais escura, mais robusta, para os meses frios. Você faz uma anotação mental. A última vez que ele disse isso, a bebida parecia pão líquido, pesado, mas estranhamente reconfortante. Como um cobertor que você pode beber. Você sorri. Sim, há uma poesia silenciosa em viver aqui. E embora você passe o dia mergulhado em genealogias e sermões, há cerveja ao fim do caminho. E no fundo, isso te parece justo. Você acorda com os primeiros sons do cântico matinal ecoando pelas paredes de pedra. O frio ainda mora nos cantos do dormitório, e a luz tímida da aurora escorre pelas frestas da janela como se estivesse pedindo permissão para entrar. Você se senta devagar na cama de madeira, sentindo cada articulação reclamar em uníssono. Dormir em colchões de palha não é exatamente um luxo, mas você já se acostumou, ou pelo menos aprendeu a não reclamar, em voz alta. Enquanto caminha em direção à ablução matinal, você se pergunta: por que raios alguém escolhe uma vida dessas?
Dias iguais, comida insossa, longas horas copiando textos em silêncio e, claro, muita cerveja. Talvez a resposta esteja nesse último item. Ou talvez esteja em algo mais sutil, mais difícil de nomear. Uma sensação de ordem, de que mesmo sem entender tudo, você faz parte de um sistema milenar, como uma pequena engrenagem em um relógio antigo que continua a marcar o tempo mesmo quando ninguém está olhando. Depois das orações, você retorna ao refeitório. O desjejum é simples: pão escuro, uma fatia de queijo envelhecido, mais filosófico do que nutritivo. E sim, uma caneca de cerveja fraca. No começo estranha-se, mas depois você até começa a ver sentido. O pão é seco, o queijo é salgado, e a cerveja suaviza tudo. E honestamente, se você tivesse que enfrentar uma manhã inteira copiando tratados de moralidade sem esse pequeno consolo dourado, talvez já tivesse fugido para o circo. Ou para um barco viking, o que viesse primeiro. Você termina de comer e segue para o scriptorium. Hoje o ar está especialmente úmido. A chuva da noite deixou no chão o cheiro de terra molhada e pedras antigas. As paredes estão frias ao toque, e o assento de madeira te recebe com sua habitual indiferença. Você suspira. Mais um dia. Mais uma letra. Mais uma caneca de inspiração fermentada. Sua tarefa de hoje é um pouco diferente. Não uma genealogia. Não um tratado teológico. Mas uma coletânea de receitas medicinais. Isso te anima. Porque, ao contrário dos textos normativos e previsíveis, esses têm alma. Você começa a ler uma das receitas em voz baixa. Para a melancolia, tome decocção de alecrim, verbena e raiz de angélica, fervida em vinho ou cerveja por 3 dias e 3 noites. Você ergue uma sobrancelha. 3 dias fervendo. Isso é uma sopa ou um feitiço? Historiadores ainda discutem se essas receitas eram realmente eficazes ou se serviam mais como placebo com sabor de floresta. Alguns textos parecem mais poéticos do que científicos. Há uma receita que recomenda pó de perna de rã seca ao luar para curar insônia. Você considera contar isso ao irmão Gregório, que tem tido dificuldades para dormir. Mas talvez não devesse. Ele é capaz de sair caçando sapos na horta e começar uma nova seita. Enquanto copia cuidadosamente cada ingrediente, você se pega imaginando o cheiro da mistura. Verbena, alecrim, cerveja quente. Melhor não. Algumas coisas são melhores no papel. Ao meio-dia, o sino toca novamente como um lembrete de que o tempo aqui não pertence a você. Ele pertence ao mosteiro, ao ciclo, à repetição quase sagrada dos dias. Você se levanta, alonga os ombros e segue até o refeitório. No caminho, escuta o irmão cervejeiro conversando com o abade sobre uma possível nova adição às receitas. Zimbro. Para elevar o espírito, ele diz com um sorriso. O abade apenas levanta uma sobrancelha. É o equivalente monástico de um grito de guerra. No almoço, o pão é mais macio, e a cerveja tem um leve toque cítrico. Você começa a achar que estão testando novas variantes. Ou talvez tenha sido só o copo mal lavado do irmão Mateus, o que também é uma possibilidade real. De volta ao scriptorium, você continua copiando as receitas, agora voltadas para dores articulares. Há uma especialmente curiosa. Aplique cerveja morna com folhas de urtiga sobre os joelhos e reze 3 vezes o Salmo 119. Você tenta imaginar o efeito. Picadas, ardência, talvez uma epifania. Ou uma fuga precoce do corpo. Mais tarde, você encontra uma receita que mistura cerveja com gema de ovo, mel e um toque de pimenta para revigorar o espírito cansado. Você ri sozinho. Isso não é um tônico. Isso é o brunch do século XII. Você faz uma pausa e observa os outros monges, todos absortos, alguns com a testa franzida, outros murmurando palavras como se fizessem feitiçaria. Você se pergunta o que se passa na mente de cada um. Será que o irmão o rico pensa no significado das palavras? Ou só conta quantas páginas faltam até poder sair e ver a luz do sol sem filtro de vitral? Lá fora você escuta o som da chuva recomeçando. Um tamborilar suave contra as telhas do telhado. Quase hipnótico. Você sente o corpo relaxar.
O scriptorium, com suas paredes grossas e cheiro de pergaminho, de repente parece um ninho, um lugar seguro. E a cerveja, mesmo em sua forma leve e diluída, parece fazer parte disso. Você pensa, talvez seja isso que realmente mantém tudo funcionando. Não só a fé, não só a rotina, mas a soma dos pequenos confortos, a letra que flui bem, a receita que cheira estranho, mas é divertida de ler. E a cerveja, sempre ela, que acompanha tudo com sua calma espumante e gentil. As gotas de chuva persistem, suaves e constantes, como se tivessem encontrado ali um lar tão confortável quanto o seu banco de madeira no scriptorium. Você já não repara mais nelas. São parte do pano de fundo, como o rangido do soalho, o leve cheiro de mofo e o som ocasional de um suspiro resignado vindo de outro monge. Hoje é dia de revisão. E isso significa duas coisas: olhos atentos e paciência infinita. Você relê uma página que copiou dias atrás e imediatamente percebe que o nome de um santo foi escrito com um R a mais. O horror, o escândalo, a heresia ortográfica. Você risca delicadamente o excesso com um traço fino e escreve ao lado corrigitur. Pequenos deslizes corrigidos com a graça de quem já aceitou que a perfeição absoluta é um conceito que vive apenas nos sermões. Aliás, falando em sermões, você teve que copiar um ontem. Um tratado moral de 27 páginas inteiras sobre a importância da humildade. Escrito com tanta ostentação de palavras que quase te fez rir em voz alta. Quase. Você não quer ser aquele monge que ri sozinho no scriptorium. Já basta o irmão Cassiano que fala com os dedos enquanto escreve. Historiadores ainda discutem se monges copistas realmente entendiam todo o conteúdo que transcreviam. Alguns defendem que muitos sabiam latim apenas de forma funcional. Outros acreditam que, com o tempo, até o texto mais hermético vai se decifrando na mente. Como uma música repetida 1000 vezes. Você se encaixa no segundo grupo. Afinal, você já copiou trechos suficientes de Santo Agostinho para sonhar com eles. Literalmente. Uma vez, teve um sonho inteiro baseado em um parágrafo sobre castidade. Foi constrangedor e silenciosamente filosófico. No intervalo da tarde, há pão doce e cerveja escura. Um mimo especial, talvez para compensar a umidade. Ou um presente do irmão cervejeiro, que hoje parece particularmente alegre. Ele se aproxima de você, limpa as mãos em um pano e diz, quase em segredo: experimentei um novo barril. Usei mel e noz moscada. Você ergue a sobrancelha. Mel? No mosteiro? Ele sorri e faz um gesto que mistura não diga nada com estava na hora de algo diferente. Você concorda. Afinal, a vida monástica precisa de variações sutis, como um livro com letras douradas no início de cada capítulo. Pequenas surpresas que evitam que os dias virem um novelo indistinto. De volta ao scriptorium, a luz começa a enfraquecer. O céu assume aquele tom azul chumbo que antecede o entardecer, e as velas são acesas com cerimônia. Cada chama dança com a leve brisa que insiste em entrar pela janela. Você mergulha na escrita, copiando agora um trecho que lista punições para monges que chegarem atrasados às orações. Será então privado da cerveja do entardecer. Você para, lê de novo e sorri. Esse é um castigo sério, um nível avançado de disciplina, quase cruel. Há também uma menção a monges que falam durante o trabalho. Deverá passar uma semana apenas com pão e água, ou seja, sem cerveja. Você se pergunta, será que para alguns, essa punição era mais eficaz do que uma bronca pública? O medo da abstinência fermentada pode ter sido um grande aliado da obediência. O irmão Gregório se aproxima, em silêncio, e observa sua cópia por cima do ombro. Ele aponta para uma palavra, fermentum, e murmura. Essa é a favorita de todos nós, não? Você ri. Uma risada baixa, contida, mas sincera. Fermentum de fato aparece com frequência, e em contextos bem variados, da liturgia à medicina, dos tratados agrícolas às receitas que envolvem urtigas e banhos. Alguns estudiosos argumentam que a cerveja era vista não apenas como bebida,
mas como símbolo de estabilidade. Um produto da paciência, do tempo, da espera. E o monge, afinal, é alguém que espera, que repete, que observa o mundo passar como uma corrente calma. Cerveja e contemplação. Uma combinação surpreendentemente coerente. Você se levanta, estica o corpo e vai até a janela. Lá fora, o jardim parece dormir sob a chuva. Você observa as folhas acumulando gotinhas, os caminhos de pedra brilhando como vidro molhado. Um dos gatos do mosteiro passa correndo, molhado e resignado. Você sente um conforto discreto no coração. Está tudo certo, tudo como deveria estar. Ao retornar para seu lugar, você percebe que a vela ao seu lado se apagou. O irmão Bartolomeu se inclina e a reacende com a própria chama. Ele não diz nada. Você também não. Há uma linguagem silenciosa ali. Um entendimento entre monges, entre copistas, entre homens que compartilham os mesmos gestos há séculos. A noite se aproxima devagar, como uma capa pesada sendo colocada sobre os ombros do mundo. Você ainda tem algumas linhas para copiar. Uma receita, curiosamente, para alívio das dores do espírito. E mais uma vez ela começa com: misture cerveja morna com... Você sorri. Claro que sim. A essa altura do dia você já não sabe se está mais escrevendo ou sonhando acordado. O scriptorium ficou mais silencioso, e até mesmo o rangido costumeiro das tábuas do piso parece ter se rendido ao cansaço coletivo. A vela do lado direito derrete lentamente, formando uma pequena poça de cera que ameaça escorrer pela borda da mesa. Um drama em câmera lenta que você acompanha quase hipnotizado, até lembrar que ainda há um parágrafo a ser copiado. Você volta à pena. O texto agora descreve um salmo, e o pergaminho está absorvendo a tinta com uma elegância tão perfeita que parece agradecer pelo gesto. É uma daquelas raras sessões de escrita em que tudo flui, sem borrões, sem falhas, sem interrupções. Exceto, claro, por aquele momento em que você piscou mais devagar e percebeu que havia escrito o mesmo verbo 2 vezes. Nada que não possa ser corrigido com um sique modesto. E pensar que tudo isso começou por causa de uma paixão bem simples. A cerveja. Quer dizer, claro que a fé também está envolvida, mas você bem sabe que o mosteiro inteiro tem uma relação quase sagrada com a bebida fermentada. Não é só refresco ou recompensa. É vínculo, é rotina, é quase um sacramento líquido. Há registros, aliás, de que certos mosteiros chegaram a ter escalas específicas para a produção de cerveja, com monges responsáveis apenas por testar a consistência, o sabor e a temperatura. Em alguns casos, acredita-se que esses monges tinham status especial, não por serem mais santos, mas porque sabiam exatamente quando adicionar o lúpulo. Você imagina como seria essa rotina: acordar cedo, inspecionar barris, anotar detalhes em pequenas tábuas de madeira com carvão. Um tipo diferente de scriptorium. E talvez, só talvez mais perfumado. O irmão Anselmo passa por você levando um pequeno tonel. Ele não fala nada, mas acena com a cabeça como quem confirma o óbvio. Está na hora. E está mesmo. Depois de um longo dia de cópias, revisões e correções, chega o momento mais esperado por quase todos: a distribuição da cerveja vespertina. Você se junta aos demais monges no refeitório. A sala é simples, mas acolhedora, com longas mesas de madeira e bancos que conhecem os nomes de todos que já sentaram ali. A iluminação vem de poucas velas, e o som predominante é o tilintar discreto das canecas sendo servidas. Ninguém fala alto. Há uma reverência nesse ritual, como se a bebida fosse lida em vez de bebida. Sua caneca chega, o líquido âmbar balança suavemente, e você observa por um instante as bolhas subirem como pequenos votos de silêncio sendo rompidos. O aroma é familiar. Malte, talvez um toque de ervas. Você dá o primeiro gole. É reconfortante. Nem forte nem fraco. Como se tivesse sido feito para encaixar exatamente no momento que você está vivendo. Historiadores divergem sobre a quantidade de cerveja consumida por monges medievais. Alguns estimam 3 canecas por dia, uma em cada refeição. Outros
sugerem números mais generosos, dependendo da região, da estação do ano e da tolerância do abade. Há até um manuscrito obscuro que menciona um monge chamado Teobaldo, conhecido por tomar 6 canecas e ainda copiar salmos com letra perfeita. Um prodígio ou um exagero monástico. Ninguém sabe ao certo. Enquanto bebe, você ouve ao longe a voz do irmão Jonas, recitando um trecho das Confissões de Santo Agostinho. É uma leitura voluntária, ou pelo menos, é isso que dizem quando alguém é escolhido para ler. Você reconhece o texto. Já o copiou antes. Talvez por isso ele soe tão familiar quanto a própria cerveja. Palavras e fermento, fermento e palavras. Os pilares do seu cotidiano. Terminada a refeição, os monges se dispersam em silêncio. Alguns vão para a capela, outros para suas celas. Você caminha devagar pelos corredores de pedra úmida, sentindo o peso suave da satisfação. O corpo cansado, mas em paz. A mente sonolenta, mas serena. No caminho você passa pelo jardim interno. As plantas brilham à luz fraca das tochas, e um sapo solitário emite um coachar preguiçoso. É um som que parece combinar com a hora. Você respira fundo. O cheiro da terra molhada se mistura com o do lúpulo que ainda permanece em sua memória olfativa. Você sorri. Um sorriso pequeno, interno. Ao chegar em sua cela, você acende a pequena lamparina de óleo e observa a sombra dançar nas paredes. Ali, entre as paredes de pedra e o cheiro de pergaminho, você sente que tudo está em seu lugar. A escrita do dia foi feita. A cerveja foi saboreada. A noite é sua. Deita-se no catre. A manta áspera parece mais macia do que o normal, talvez por causa da caneca extra, ou talvez por causa da paz que só vem quando tudo foi feito com atenção. Você fecha os olhos e ouve ao longe um canto suave. Algum monge insone, ou apenas um fantasma musical das paredes antigas. Antes de adormecer, você pensa: amanhã mais um salmo, mais uma receita, mais uma caneca. E tudo bem. A manhã seguinte chega envolta por uma neblina espessa, daquelas que fazem você questionar se ainda está sonhando ou se o mundo foi envolto em algodão úmido durante a noite. Quando você se levanta do catre, o frio toca seus pés como um lembrete gentil, ou nem tão gentil assim, de que o conforto é passageiro. Ainda assim, você sorri. A lembrança da cerveja de ontem aquece seu espírito mais do que qualquer manta poderia. Lá fora, o mosteiro acorda devagar. Os sinos ainda não tocaram, mas você já ouve passos tímidos nos corredores e o arrastar ritmado das sandálias de madeira. No refeitório, os monges se reúnem em silêncio para a primeira refeição do dia. Pão, queijo duro e, claro, mais cerveja. Sim, porque no século IX, água potável confiável era um conceito ainda mais ilusório que a pontualidade do irmão Guilherme. A cerveja da manhã é mais leve, praticamente uma sopa líquida com bolhas. Chamada de small beer pelos falantes do saxão, ou cervisia tenuis, em latim culto, ela contém pouco álcool, mas energia suficiente para que você copie 10 salmos antes do sol atingir seu zênite. É como um energético medieval, só que sem taurina e com muito mais oração. Hoje você está escalado para um trabalho especial: revisar os erros de outros monges. Sim, porque até os mais devotos têm dias ruins com a pena. E quando isso acontece, é você quem entra em ação, como uma espécie de revisor de texto sagrado. A diferença é que, em vez de usar um editor de texto com corretor ortográfico, você usa uma vela, um marcador de cera vermelha e muita paciência. O manuscrito de hoje pertence ao irmão Tomás, um bom copista, mas às vezes apressado demais, como quando ele escreveu "Deus é bom" 2 vezes no mesmo versículo. Você passa os olhos pela página, identificando não só erros, mas também peculiaridades curiosas. Há um pequeno desenho de um porco muito bem feito no canto inferior da página. Um rabisco, talvez feito durante uma pausa mental, ou uma crítica velada ao abade. Enquanto corrige, você pensa em como a cópia de manuscritos se tornou mais do que uma tarefa.
É quase uma forma de meditação. O mundo lá fora pode estar em guerra, os feudos em disputa, os reis em conspiração, mas aqui dentro, a maior tensão é decidir se a letra I está bem curvada ou não. Historiadores ainda discutem se monges copistas realmente sentiam orgulho de seus erros criativos. Aqueles rabiscos de dragões, caracóis duelistas ou até monges sendo perseguidos por coelhos. Há quem diga que era apenas tédio escapando pelos cantos do pergaminho. Outros acreditam que era uma forma de humor sutil, uma válvula de escape artística. Seja como for, você sempre se pega sorrindo quando encontra um desses detalhes marginais. O sino toca, interrompendo seus devaneios. É hora da oração de terça. Você deixa o manuscrito de lado e segue com os outros até a capela. No caminho, passa novamente pelo pátio central, onde a neblina agora se desfaz em fiapos preguiçosos. Os pássaros começam a cantar, ou talvez estejam apenas discutindo sobre sementes. A natureza também tem seus debates, afinal. Na capela, a luz entra filtrada por vitrais simples. Não há explosões de cor, apenas tons suaves de âmbar e vinho que cobrem os rostos dos monges como um verniz de silêncio. Você se senta, respira fundo e deixa a mente esvaziar, como se cada oração fosse uma vassoura varrendo a poeira dos pensamentos. Depois da oração, retorna ao scriptorium. O sol agora entra pelas frestas de madeira com mais confiança, aquecendo levemente o espaço. Há murmúrios leves, o som das penas riscando, das páginas virando, do irmão Martinho suspirando porque sua pena quebrou. De novo, você volta ao trabalho. Desta vez uma página nova, limpa, esperando seu toque. O texto é de Santo Isidoro de Sevilha, uma autoridade venerável que escreveu sobre quase tudo, inclusive a diferença entre peixes com escamas e peixes com armadura. Você escreve lentamente, saboreando cada palavra como se fosse um gole de cerveja derramado em latim. Ao meio-dia, outra refeição. Pão, sopa de nabo, um pedaço de queijo e, sim, cerveja. A da tarde tem um sabor mais encorpado, mais decidido. Como se dissesse, agora sim, vamos copiar com firmeza. Você bebe com gratidão, sentindo a espuma beijar seu lábio superior como uma bênção fermentada. Na parede do refeitório, há um afresco antigo retratando um anjo oferecendo uma caneca a um monge exausto. Ninguém sabe se é uma metáfora ou apenas uma piada visual. De qualquer forma, você sente que poderia muito bem ser você naquela pintura. Durante a tarde, mais revisões, mais erros de latim, mais rabiscos, mais sinais de que, mesmo em um ambiente de regras estritas e rotinas fixas, a humanidade insiste em se expressar, às vezes com beleza, às vezes com cerveja, às vezes com um porco deitado no canto de um salmo. À medida que a luz do dia começa a escurecer, você fecha seu trabalho com cuidado. A tinta ainda está fresca e o pergaminho cheira a couro e tempo. Amanhã, outra página, outro copista, outra caneca. Você caminha lentamente de volta à cela, já sentindo o conforto de saber o que esperar. E mesmo assim, cada dia é ligeiramente diferente. Um novo erro, um novo desenho, uma nova cerveja com personalidade própria. Você fecha os olhos e respira. O silêncio do mosteiro te envolve como um cobertor antigo, gasto, mas confiável. Você desperta com o som suave de passos sobre pedra. Não o som estrondoso do mundo moderno, mas aquele arrastar antigo e constante, como se os próprios séculos estivessem acordando ao seu lado. O cheiro da manhã é úmido, terroso, como se os muros do mosteiro tivessem absorvido a noite e agora a exalassem de volta devagar, com um certo cansaço. Hoje será um dia especial. O irmão cervejeiro, sim, existe um monge só para isso, precisa de ajuda. O abade, em sua eterna busca pelo equilíbrio entre dever e prazer, decidiu que é hora de produzir uma nova leva da tão amada servizia monástica. E quem melhor para ajudar senão você, que conhece o poder restaurador de uma boa caneca quase tão bem quanto conhece o Evangelho de João. Você desce até os fundos do mosteiro onde repousa a cervejaria. O ar ali é diferente, mais vivo, mais ácido. Há o cheiro de cevada,
fermento e algo indefinível que parece ancestral. Como se a própria alma da cerveja morasse ali, cochilando em barris escuros. O irmão Matias, responsável pela produção, te recebe com um aceno lento. Ele é um homem de poucas palavras e muitas receitas. Seu avental está coberto de manchas marrons e douradas, como se ele tivesse lutado em alguma guerra antiga contra a sujeira e saído vitorioso, mas não ileso. Hoje vamos começar a abraçagem, diz ele, entregando-lhe um cesto de grãos. Você o segue até o grande caldeirão, onde a água já está aquecendo. A primeira tarefa: misturar o malte moído com a água quente. Parece simples, mas exige ritmo e atenção. É quase uma dança. O calor sobe e forma uma névoa doce ao redor de vocês, como uma sauna de cereal. Você mexe com uma colher de madeira tão grande que poderia servir de remo em um barco viking. O movimento é hipnótico. E pouco a pouco, os cheiros se intensificam. Caramelo, pão assado, algo vagamente frutado. Você se sente como um alquimista de hábitos, transformando cevada em consolo. Historiadores ainda discutem se as receitas eram realmente transmitidas por via oral, ou se algum monge atrevido teria escrito instruções no rodapé de algum salmo, escondido entre versículos e vírgulas. Não seria de surpreender. Monges eram conhecidos por esconder recados pessoais entre os textos sagrados. Pequenas pérolas de humanidade em meio ao latim impecável. Enquanto a mosturação ocorre, vocês aproveitam para lavar os tonéis. É um processo tedioso, mas necessário. E nesse tédio, Matias conta a história de um barril amaldiçoado que sempre azedava a cerveja, até que foi exorcizado pelo próprio abade com água benta e salmos cantados. Você não sabe se acredita, mas promete não mexer naquele barril em particular, só por precaução. Com a mostura completa, chega o momento de separar o mosto, o líquido açucarado, do bagaço. Você observa enquanto ele escorre dourado, quase como mel diluído. É belo, quase sagrado. E então vem a fervura. O calor do caldeirão agora é forte o bastante para fazer seu rosto corar. É aqui que o lúpulo entra. Embora, dependendo da época e do mosteiro, outros ingredientes sejam usados. Coentro, artemísia, ou até lascas de madeira aromática. Você joga os ingredientes no caldeirão e observa a espuma crescer, borbulhar e finalmente se acalmar. É uma visão reconfortante. Como uma discussão resolvida entre dois monges teimosos. O irmão Matias murmura algo sobre o espírito da fermentação, e vocês fecham o caldeirão com uma tampa pesada. Agora é esperar. A fermentação levará dias, talvez semanas, dependendo do clima, da qualidade da cevada e, segundo Matias, do humor dos santos padroeiros. Com a tarefa concluída, ele lhe oferece uma pequena caneca do lote anterior, escura, com notas terrosas e um leve amargor. Você bebe devagar, sentindo cada nuance. O sabor parece conter o tempo. É como se cada gole fosse um pedaço da história do mosteiro dissolvido em cevada. Ao sair da cervejaria, a luz da tarde já está mais baixa. Você caminha pelo pátio com passos mais leves, talvez por causa da cerveja, talvez pela satisfação de ter participado de algo maior. Um ciclo ancestral, repetido incontáveis vezes, mas sempre novo. No corredor que leva ao scriptorium, você cruza com o irmão Rafael, que carrega um feixe de penas de ganso novas. Ele comenta que amanhã haverá uma cerimônia para celebrar a finalização de um manuscrito raro, uma cópia do livro de Horácio, encomendada por um nobre distante. Há rumores de que, se o trabalho agradar, o patrono enviará presentes, talvez até vinho, ou, quem sabe, lúpulo exótico. De volta à sua cela, você anota mentalmente os eventos do dia. Desde o calor do caldeirão até o gosto da cerveja, cada detalhe parece mais vívido do que o anterior. E mesmo com a exaustão nos ombros, há uma sensação de plenitude difícil de explicar. Como se cada esforço estivesse conectado a algo invisível, uma rede de monges, mosteiros e canecas que se estende pelos séculos. Enquanto se deita, o cheiro de cevada ainda emana de suas roupas. É um cheiro familiar agora. A promessa de mais dias como este. E de mais cerveja, claro. Sempre mais cerveja.
O dia amanhece com uma névoa leve cobrindo o pátio do mosteiro, como um cobertor esquecido por Deus sobre o mundo. Você acorda com o som repetitivo e distante do sino da hora, um aviso suave de que é hora de retornar à rotina. Mas hoje, o ritmo será diferente. Porque hoje, você não apenas copia palavras, você é encarregado de iluminar. Iluminar aqui não tem nada a ver com eletricidade ou iluminação no sentido moderno. No scriptorium, iluminar significa transformar uma letra simples em uma obra de arte. Um A ganha espirais douradas, um P é cercado por vinhas e coelhos dançantes. Sim, coelhos. Monges tinham um senso de humor peculiar e um gosto duvidoso por inserir animais aleatórios em cenas bíblicas. Você se senta em sua escrivaninha de madeira, que range como um ancião resmungando ao dobrar os joelhos. Sobre ela repousam folhas de pergaminho recém-preparadas, suaves, ainda com um leve cheiro de cal e gordura. Ao lado, a paleta com pigmentos naturais. Azul ultramarino extraído de lápis lazuli, importado a preço de ouro, ocre amarelado de argilas locais, vermelho feito de insetos esmagados. E claro, ouro em pó misturado com clara de ovo. Uma combinação estranha, mas eficaz. Sua pena, já aparada com cuidado, mergulha no preto profundo da tinta. Você começa traçando a primeira letra do Salmo 23, e então, devagar, começa a decorá-la. Primeiro, vinhas que se enroscam em torno da haste da letra. Depois, um pequeno pássaro que parece cochilar sobre uma folha. Você perde a noção do tempo. As cores vão se sobrepondo, criando profundidade, textura, quase um som visual. Há algo meditativo nesse trabalho. A precisão exige que sua mente se mantenha presente. Cada erro pode significar o descarte de um pergaminho inteiro e, portanto, o desperdício de dias de trabalho de outros monges que o limparam, rasparam e alisaram. A pressão existe, mas é gentil. Quase como um mestre paciente que sussurra. Não erre, mas se errar, tente disfarçar com uma flor. Você se lembra de uma anedota que circula entre os copistas. Certa vez, um monge escreveu a palavra errada 3 vezes seguidas e, no desespero, desenhou um dragão por cima. Desde então, aquele dragão virou símbolo da biblioteca local. Historiadores ainda discutem se o erro foi realmente um acidente ou apenas uma forma velada de protesto contra textos particularmente tediosos. Enquanto trabalha, o irmão Rafael passa por você e deixa uma tigela com nozes tostadas e um pequeno pedaço de pão escurecido. O lanche dos iluminadores, diz ele com um sorriso torto. Você agradece com um aceno. Suas mãos estão ocupadas demais para gestos maiores. Mais tarde, o irmão Anselmo aparece para avaliar o progresso. Ele observa em silêncio por alguns segundos e então murmura. A linha está um pouco torta, mas a cor compensa. Um elogio? Uma crítica? Um teste? Você não tem certeza, mas prefere aceitar como encorajamento. Anselmo é conhecido por sua capacidade de elogiar e insultar ao mesmo tempo. Uma arte que ele domina com perfeição monástica. Lá fora, o som da cervejaria chega em ondas suaves, estalos de barris sendo movidos, o gotejar constante do mosto sendo transferido. Você sente o cheiro fermentado no ar, e por um instante, pensa que talvez este mosteiro seja, em essência, um santuário de 2 deuses, um de tinta e outro de cevada. Com o cair da tarde, a luz natural enfraquece, e você acende uma lamparina a óleo. O brilho alaranjado dança sobre o pergaminho, criando sombras nas vinhas que você desenhou. É como se as próprias ilustrações ganhassem vida com o passar das horas. Você termina a página com uma pequena assinatura escondida. Um monograma disfarçado entre as folhas de uma árvore. Não é vaidade. É apenas um lembrete silencioso de que você esteve aqui. Ao se levantar, seus joelhos estalam. Seus olhos doem. Mas sua mente está leve, como se tivesse passado o dia flutuando entre cores e versículos. No caminho de volta à cela, você cruza com Matias, que carrega um balde cheio de algo espumoso. Primeira fermentação feita, diz ele. Vai ficar boa. Você sorri.
Talvez amanhã haja uma amostra para provar. Afinal, se há algo que ilumina a alma mais que um manuscrito bem feito, é uma cerveja bem fermentada. A manhã seguinte começa com uma leve dor nos pulsos. Nada que você já não esteja acostumado. O ofício de copista é, entre outras coisas, um exercício lento de resistência física. Mas hoje, algo diferente está no ar. Literalmente. O cheiro doce e levemente alcoólico vindo da sala de fermentação invade os corredores de pedra como uma promessa líquida. Você segue o aroma e logo encontra Matias com um sorriso triunfante, segurando uma pequena caneca de barro. Primeira tiragem. Ainda verde, mas já serve. Ele oferece a caneca como se estivesse entregando um tesouro. E, de certa forma, está. Você toma um gole. A cerveja é turva, morna, um pouco ácida, mas viva, vibrante. É a recompensa pelo trabalho coletivo, não apenas sua, mas de todos que ralharam com cevada, mexeram o mosto e carregaram baldes pelas escadas apertadas do mosteiro. A bebida, aliás, não é apenas indulgência. Ela está inserida nos cálculos diários da dieta monástica. Em muitos mosteiros, monges recebiam até 5 litros de cerveja por dia. Historiadores ainda discutem se isso era consumo ou sobrevivência. Você prefere não entrar nesse debate, especialmente enquanto toma o segundo gole. Mais tarde, de volta ao scriptorium, você nota uma movimentação incomum. O irmão Paulo carrega um pacote de pergaminhos enrolados sob o braço e cochicha com Anselmo. Chegaram os textos novos. Alguém comenta. Você se aproxima com curiosidade fingida, mas no fundo está animado como uma criança na manhã de Natal. Textos novos significam variedade, aventura, talvez até um romance disfarçado de parábola. Anselmo designa a você um trecho do Fisiólogos, um bestiário medieval que mistura observação natural com alegoria cristã. Hoje seu trabalho será copiar o capítulo da Fênix. Você abre o texto e lê. Há um pássaro na Índia chamado Fênix, que vive por 500 anos. Já é um bom começo. Melhor do que a genealogia dos reis saxões, com seus nomes impronunciáveis e propensão a gerar bocejos. Conforme você transcreve, não consegue evitar imaginar como seria encontrar uma fênix de verdade. Ela provavelmente cheiraria a cinzas e canela. Talvez tivesse olhos tristes de quem já morreu muitas vezes. Ou talvez fosse só um galo muito pretensioso, como Matias sempre diz. Enquanto escreve, você percebe que sua tinta está um pouco grossa. Uma gota de água resolve. Mas há um risco invisível aqui. Se a tinta estiver muito diluída, ela escorre. Se estiver espessa, ela arranha o pergaminho e o entope. É um equilíbrio delicado, como aquele momento entre sobriedade e alegria depois de uma caneca de cerveja. Você para por um instante para alongar os dedos. Ao seu lado, o irmão Tomás faz uma pausa para murmurar uma prece. Ou talvez apenas uma reclamação disfarçada de oração. Ele está copiando o livro de números. Nada pior para a alma do que listas infinitas de nomes e medidas de tendas. Durante o almoço, servido em silêncio ritual, você observa os outros monges. Alguns têm manchas de tinta nas mãos, outros vestígios de farinha ou lúpulo nas mangas. A vida no mosteiro é uma espécie de ecossistema perfeitamente equilibrado, onde cada um carrega o próprio fardo, às vezes literalmente. Depois da refeição, você decide visitar a biblioteca. Ela é o coração do mosteiro, embora o scriptorium seja seu pulmão. As estantes, feitas de madeira escura, rangem a cada passo. Os livros ali são correntes, não metaforicamente. Muitos estão realmente presos às estantes com correntes para evitar empréstimos permanentes. Você pega um códice pequeno com a lombada desgastada, abre ao acaso. Encontra uma receita de tinta preta feita com fuligem, vinho e fel de carvalho. Ao lado, alguém anotou à margem. Funciona melhor no verão. Monges eram muitos, mas não necessariamente padronizados. Cada um deixava pequenas marcas, comentários, piadas internas. Você volta ao trabalho pensando em como essas margens dizem mais do que o texto principal. São as pegadas silenciosas de quem viveu antes de você. E quem sabe um dia, alguém lerá suas notas
e se perguntará quem era o tolo que desenhou um unicórnio dançando em cima de uma letra maiúscula. Com o final da tarde se aproximando, o céu muda de cor. Passa do cinza claro para um tom âmbar profundo. A luz dourada entra pelas janelas e ilumina sua mesa de trabalho com a suavidade de um vitral aquecido. Você decide terminar o dia com uma frase caprichada, traçando cada letra como se fosse a última que escreveria. Antes de se deitar, você passa pela sala de fermentação. Matias está lá, mexendo o mosto com um bastão de madeira. Quer ajudar amanhã? Ele pergunta, sem olhar. Você responde que sim, talvez. Depende do humor de Anselmo. Se ele deixar, diz Matias, tem uma nova receita que quero testar com mel. Cerveja com mel? Parece heresia. Mas você já viu coisas piores escritas em pergaminho sagrado. O dia começa mais cedo que o habitual. Você ainda está espreguiçando os músculos quando ouve 3 batidas secas na porta da sua cela. É Matias. Hoje é dia de malte. Ele não espera a resposta. Apenas deixa a porta entreaberta e desaparece pelo corredor. Você se veste devagar, os pés roçando o chão de pedra fria. As sandálias estão um pouco tortas, e seu hábito tem uma mancha suspeita de tinta na bainha. Você considera por um instante trocar a roupa, mas lembra que Matias certa vez disse que monges vaidosos são como barris vazios. Fazem muito barulho, mas não servem para nada. Você segue assim mesmo. No pátio, o céu está coberto de nuvens espessas e o ar cheira a cevada molhada. Matias já está mexendo uma grande tina de madeira onde o malte descansa submerso. A água quente acorda os açúcares. Ele explica, como se estivesse falando com uma criança. Mas é o monge que decide se vira cerveja ou mingau. Você pega um balde e se junta ao processo, sentindo o vapor subir pelo rosto. Enquanto trabalham, você pergunta se os monges sempre fizeram cerveja. Matias sorri. Sempre há muito tempo, mas quase sempre. Ele conta que, no século IX, monges beneditinos já escreviam receitas de cerveja nos mesmos pergaminhos usados para copiar os evangelhos. Às vezes nos versos. Às vezes, bem no meio da homilia. Prioridades, diz ele. Historiadores ainda discutem se a cerveja monástica da Idade Média era realmente boa ou apenas tolerável. O mais provável é que a qualidade variava muito, dependendo do mosteiro, da safra da cevada e da paciência do monge responsável. Matias jura que a do nosso mosteiro é acima da média, embora ele também diga isso sobre seus sermões, que ninguém escuta. Você ajuda a escorrer o líquido dourado da tina, transferindo-o para grandes jarras de barro. O mosto está pronto para fermentar, e isso significa uma coisa: descanso. Ou quase. Antes disso, há a limpeza. Barris, baldes, colheres de madeira. Tudo precisa ser lavado, esfregado e secado. Você nota que Matias tem um jeito especial de organizar os utensílios, quase ritualístico, como se cada peça tivesse seu lugar num tabuleiro invisível. É estranho como a cerveja, embora humilde, impõe tanta ordem quanto a regra de São Bento. De volta ao escritório, seus dedos ainda cheiram a cevada. Hoje o irmão Paulo deixou uma nota em sua mesa. Você deve revisar um trecho copiado pelo noviço Henrique. Ele está começando e comete os erros típicos. Troca letras parecidas, pula linhas inteiras, às vezes inventa palavras. Você passa a manhã entre risos e suspiros, corrigindo divina saburra para divina sabedoria e transformando o milagre dos pães em algo que envolvia pinhões. Mas há algo encantador nesses erros. É como assistir alguém tentando dançar uma música que ainda não conhece. Você também foi assim. Ainda é, de certo modo. No almoço, você se senta perto de Henrique, que parece envergonhado. Você diz que todo erro tem um valor. Mostra que você tentou. O pergaminho aceita tudo, você diz, mas a memória é mais teimosa. Ele ri, ainda vermelho, mas agradecido. Você lembra de um provérbio antigo. Até o melhor escriba borra a linha de vez em quando. E de um menos conhecido. Se não borrar a tinta, você está apenas sonhando que escreve.
Mais tarde você e Matias se encontram novamente, desta vez para experimentar uma amostra da última fermentação. Ainda está jovem, ele avisa, mas dá para sentir a promessa. Vocês tomam pequenos goles, discutem o aroma, o sabor e as possibilidades para o próximo lote. Alguém sugere lavanda. Outro fala em especiarias orientais como noz moscada ou canela. Você sugere silêncio, para que ninguém precise copiar os efeitos colaterais no dia seguinte. Antes do final do dia, você passa novamente pela biblioteca. Hoje, procura por um códice antigo sobre hábitos alimentares dos monges de Cluny. Você encontra mais do que esperava. Há uma passagem descrevendo um pão embebido em cerveja, dado como consolo aos irmãos cansados. Você fecha o livro com um sorriso. Consolo. Uma palavra simples, mas que resume bem o que é viver entre manuscritos, silêncio e um copo de algo morno e borbulhante. Enquanto a noite cai, você retorna à sua cela. O hábito já não cheira mais a tinta, mas a cevada. Seus dedos estão manchados dos dois mundos. Você se deita devagar, ouvindo o som distante de passos no corredor. Alguém tossiu. Alguém acendeu uma vela. E em algum lugar o silêncio se instala, como um mosteiro adormecido dentro do seu peito. Você acorda com a luz suave do amanhecer, filtrando pelas janelas estreitas da sua cela. Não há sinos ainda. Você acordou antes deles, talvez pelo cheiro. Há um aroma no ar doce e um pouco tostado. Algo está sendo cozido. E não é mingau, cerveja, de novo. Você se veste sem pressa. Os movimentos lentos como se estivesse ainda preso no último sonho. Ao sair, o corredor está calmo. Os outros monges estão no refeitório, mas você segue em direção ao pátio. Lá, Matias está debruçado sobre um barril novo. Ele escuta seus passos e levanta os olhos. Hoje a gente sela os barris, diz ele, batendo levemente no topo de um. É quase como batizar um livro. Fecha-se o conteúdo, mas só quem abrir depois vai saber se valeu a pena. Você o ajuda a empurrar um barril pesado até a parede sul, onde eles ficam armazenados, longe da luz direta. A cada movimento sente o líquido balançar lá dentro. É como carregar um monge dormindo, instável, mas cheio de histórias. Durante esse processo, vocês conversam sobre os diferentes usos da cerveja no mosteiro. Não serve só para beber, claro. Também entra em receitas, sopas, pães, pastas espessas servidas nos dias de jejum. Há registros, segundo Matias, de ungüentos medicinais feitos com espuma fermentada. Serve para tudo, diz ele, exceto para terminar sermão ruim. Isso nem cerveja cura. Na volta para o escriptório, você cruza com o irmão Laurêncio. Ele carrega um códice pesado, todo amarrado com tiras de couro, e parece estar suando só de equilibrá-lo. Você oferece ajuda, e juntos colocam o volume sobre uma das mesas maiores. É um registro de dízimos, explica. Mas os monges de antes tinham letra de médico bêbado. Você pensa em responder, mas decide guardar a piada. O esforço de Laurêncio parece castigo suficiente. Você volta à sua própria mesa e continua revisando um trecho do livro de Eclesiastes. O texto está melancólico, mas reconfortante. Para tudo há uma estação. Enquanto copia, você sente que há um ritmo silencioso na sua própria rotina, como se sua vida fosse escrita em verso e cada repetição fosse uma rima discreta. No meio da tarde, chega um visitante inesperado. Um monge de outro mosteiro ao norte com sotaque cantado e barba longa como se tivesse passado o inverno todo debaixo dela. Ele se apresenta como irmão Tibério e diz estar ali para trocar receitas. Você não sabe se ele fala de cerveja ou de livros, então apenas acena e o leva até Matias. Os dois se entendem rápido, falando de variedades de lúpulo como se estivessem discutindo salmos. Tibério descreve um método de dupla fermentação que usa mel. Matias arregala os olhos. Isso é quase heresia, diz rindo. Mas já está anotando. Você se senta por perto apenas ouvindo. O sotaque do visitante tem algo de hipnótico, e ele fala de como, em seu mosteiro, a cerveja é usada como moeda interna, uma jarra por cada semana de cópia bem feita.
Alguns trabalham mais pelo sabor que pela salvação, confessa. Você acha justo? Afinal, até os monges precisam de incentivo. Historiadores ainda discutem se essa forma de pagamento, em cerveja, era simbólica, prática, ou um pouco dos dois. Em alguns registros, há menções a mosteiros que forneciam até 5 litros por dia a cada monge, o que nos dias de hoje pareceria excessivo. Mas naquela época, com água duvidosa e pouca variedade de alimentos, a cerveja era nutrição líquida. Era o jantar em forma de espuma. No fim da visita, Tibério entrega um pequeno pergaminho com uma receita detalhada e se despede com uma reverência. Que seus barris não vazem, diz, sorrindo. Matias responde com a tradicional bênção monástica. E que seu mosto encontre repouso. Na oração da noite, você se pega pensando na receita com mel. Imagina o sabor, o cheiro, o peso das jarras nas mãos. E também imagina a conversa entre monges distantes, trocando saberes não apenas de fé, mas de cevada, lúpulo e paciência. De volta à cela, você percebe como sua vida, apesar da rotina repetitiva, está cheia de pequenas mudanças. Cada barril é um experimento. Cada códice, uma nova chance de errar menos. E cada visita, um lembrete de que até o mundo monástico respira e se renova. Você sopra a vela, deita-se devagar e sorri no escuro ao lembrar de Tibério dizendo que um monge feliz é um monge levemente fermentado. Na manhã seguinte você acorda mais devagar. Não por cansaço, mas por perceber que a luz no quarto parece mais dourada, mais calma. O silêncio ao redor é tão denso que parece ter peso. Você se senta, esfrega os olhos e ouve apenas os passarinhos lá fora, intercalando seus cantos com pausas reflexivas como se também estivessem em oração. No corredor, os passos são mais raros. O irmão que costuma resmungar já passou, deixando seu cheiro de pergaminho e vinagre. Você se veste com os mesmos hábitos de sempre, mas hoje a lã parece mais macia, como se o tempo tivesse decidido dar uma trégua ao tecido. No refeitório há pão fresco, e alguém teve a generosidade de aquecer um pouco de manteiga. Você passa com uma colher de pau, espalha sem pressa, e se senta no canto de sempre. Os outros monges mastigam em silêncio, mas você percebe que hoje há algo diferente no ar. Talvez seja apenas você que está prestando mais atenção. Depois do desjejum, você retorna ao scriptorium. O sol invade o espaço por vitrais coloridos, e a poeira dança no ar como minúsculas ideias iluminadas. Sua mesa está limpa, o códice aberto na página que você deixou ontem. E ao lado, uma caneca de barro com um leve cheiro de malte. Alguém deixou um presente, talvez Matias, talvez ninguém. Você se senta, segura a pena e começa a escrever. Hoje é um dia de revisão. Você relê tudo o que copiou nas últimas semanas. Há letras tortas, espaços mal calculados, uma pequena mancha de gordura, que você ainda culpa o mingau de cevada, embora saiba que foi a sopa. Mas também há trechos impecáveis, linhas tão alinhadas que dariam orgulho a um arquiteto romano. Lá fora o sino toca, não para rezar, mas para lembrar que é dia de inventário. Um dia por mês os monges contam tudo. Grãos, velas, tecidos, penas de escrever e, claro, a cerveja. Você e Matias ficam encarregados da contagem dos barris. Vocês descem ao porão, onde o ar é mais frio, como se o tempo tivesse parado ali embaixo. Matias risca o nome de cada barril em um pergaminho. Você toca os tampos de madeira, sente a umidade, ouve o eco de seus próprios passos. Um barril range levemente quando você o toca. Ainda está vivo, brinca Matias. Há debates sobre quantos monges produziam por mês. Alguns historiadores acreditam que mosteiros maiores fabricavam até 1000 litros por semana, enquanto outros dizem que isso seria um exagero medieval, como tudo naquela época. Mas aqui, na sua realidade, a cerveja parece menos sobre números e mais sobre ritmo, sobre como algo pode ser ao mesmo tempo alimento, pagamento e companhia silenciosa. No final da contagem, vocês descobrem que há 2 barris a mais do que o esperado. Milagre! Exclama Matias.
Mas você sabe que ele só esqueceu de anotar na última remessa. Ainda assim, vocês escrevem no inventário. 2 barris apareceram por vontade divina. Motivo? Desconhecido. Agradecer. De volta ao escritório, você finaliza a página que começou pela manhã. E como manda a tradição, desenha no canto inferior uma pequena figura. Um monge segurando uma caneca, sorrindo discretamente. Você sabe que isso será apagado ou escondido por outro monge mais sério. Mas por enquanto, está ali, sua pequena piada secreta com o futuro. Ao entardecer, Matias te chama para uma breve cerimônia. Um dos irmãos mais velhos terminou sua última cópia de Evangelho, e agora o manuscrito será guardado na biblioteca principal. Todos os monges se reúnem para observar o momento. O livro é fechado, amarrado e selado com um toque de cera vermelha. O irmão recita uma oração simples. Que estas palavras não se percam e que tragam sabedoria aos olhos e paz ao coração. Depois disso, todos caminham em silêncio, como se o som pudesse quebrar a bênção. No final do dia, você retorna à sua cela. As mãos estão manchadas de tinta, os ombros um pouco cansados. Mas há algo reconfortante nisso. Como se o corpo dissesse: hoje foi suficiente. Antes de apagar a vela, você olha pela pequena janela. O céu está azul escuro, quase roxo. Uma estrela brilha teimosamente como uma pequena vela distante. Você sorri. Lá fora, tudo pode mudar. Reinos podem cair, bispos podem brigar, moedas podem perder valor. Mas aqui, dentro do mosteiro, sempre haverá tinta, pergaminho e cerveja. E sempre haverá alguém como você, copiando palavras antigas, trocando ideias com barris e encontrando paz nos detalhes mais pequenos. Você já está deitado agora. Os olhos pesam. O mundo ao redor começa a desaparecer. Primeiro as imagens, depois os sons e por fim os pensamentos soltos, como folhas levadas por uma brisa morna. Você sente o corpo afundar suavemente, como um barril mergulhado na escuridão tranquila do porão do mosteiro. Lá, onde o tempo desacelera, e tudo encontra um lugar para descansar. O quarto está silencioso. Ou talvez haja sons sutis que agora você começa a notar. O zumbido leve de um ventilador, a respiração calma, talvez até o som do seu próprio coração batendo em ritmo com a história que acabou de ouvir. Você pensa nos monges que viveram aquela rotina silenciosa dia após dia. O modo como seguravam a pena, mergulhavam no tinteiro e deixavam palavras deslizar pela página como se fossem orações líquidas. Não havia pressa, só intenção. E também havia cerveja. Não em festa, mas em ritual, em recompensa, em silêncio. O tipo de bebida que acompanha não a celebração, mas o merecido descanso. Agora tudo isso já se mistura no fundo do seu pensamento. O cheiro da cevada, o som de sinos ao longe, o ranger da madeira velha sob os pés. Você pode voltar a esse lugar sempre que quiser. Respire fundo. Mais uma vez. Você está seguro. O dia acabou. E até os monges já dormem.